Boa noite a todos. Eu sou o professor Paulo Silva e este é meu canal de História. Hoje eu vou continuar aquele vídeo que eu tinha passado sobre o meu acervo de História do Brasil, tá bom? Hoje eu vou falar dos meus livros paradidáticos, ok? Que estão relacionados com a História do Brasil. Beleza? Então vamos ao que interessa. Antes de você começar o vídeo, tá, gente? Dá um joinha, compartilha esse vídeo, dá uma força pro professor. O YouTube é assim, se você não dá o like, o YouTube automaticamente desinscreve você do canal, tá bom? Então dá essa força pra mim, além da inscrição, dando like, dando joinha, tá bom? E vamos ao que interessa. Então, gente, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que eu peguei a primeira, uma outra versão dele na biblioteca da Escola José da Costa. E aí depois eu fui atrás desse livro num sebo, né? Então neste caso aqui é a 16ª edição da editora Nova Fronteira. É um livro do Zueni Ventura, 1968, o ano que não terminou, A Aventura de uma Geração. Então este livro aqui em especial, tá, gente? Ele fala daquele ano de 68, né? Que foi um ano de revoluções no mundo, tá bom? Tanto lá a famosa Primavera de Praga, tá? Na antiga Tchecoslováquia, né? E também se refere aos movimentos de 68 em outros países do mundo, inclusive na França, né? E em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, e que de certa forma acabaram influenciando o 68 no Brasil. Lembrando que 68 no Brasil foi o ano do AI-5, né? Então é um ano bastante pesado aqui na nossa história do Brasil, tá bom? É um livro que eu recomendo muitíssimo. Não é um livro, vamos dizer assim, didático, né? É um livro mais de reportagem, né, jornalístico, mas vale muito a pena, tá bom? Recomendo muitíssimo. Ok? 1968, o ano que não terminou, A Aventura de uma Geração, de Zueni Ventura. Vamos ao próximo, que é o que está atrás, né? Atrás aqui do Zueni Ventura. É um livro que pertence a uma coleção, Guerras e Revoluções Brasileiras, tá, gente? É de Antônio Carlos Olivieri, da editora Ática, que é O Cangaço, tá bom? Então o cangaço, para quem não conhece, é a história dos cangaceiros, né? Então a história da Maria Bonita, do Lampião e de outros cangaceiros que vieram depois, tá bom? Essa coleção trata de vários assuntos referentes a revoluções da história do Brasil, tá? Então aqui no caso recomendo muitíssimo também para vocês. No caso deste livro aqui, ele é uma edição de 1997, tá? Tá bom? Então recomendo também para você que se interessa por história do Brasil. Vamos para o próximo. O próximo livro, ele também é um livro que faz referência a revoluções, é um livro de história popular. Canudos, a Luta pela Terra, de Edmundo Muniz, tá, gente? É a 4ª edição da Global Editora. É um livro que tem um enfoque mais voltado para um pensamento mais, vou dizer assim, revolucionário, tá? Tá bom? É uma tese, né, do Edmundo Muniz. É coordenado aqui essa coleção pelo Jaime Pinsky, tá bom? Então é um livro que ele pode ser considerado polêmico, né? Mas é um livro que a gente tem que ler. Todo mundo que se interessa por história do Brasil tem que ver todos os pontos de vista, né, dessa história, tá? Então no caso aqui é um ponto de vista mais esquerdista, né? Pode-se dizer assim, tá? Do Edmundo Muniz, é uma edição de 1984, tá, gente? Tá bom? É um livro que eu recomendo também muitíssimo para vocês, tá? Na capa tem o Antônio Conselheiro aqui no caso. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo é um livro também da coleção Guerras e Revoluções Brasileiras, tá, gente? Revolta da Vacina. Aí na capa, né, tem o Oswaldo Cruz, tá? Com um negócio de vacina. E aí você vê o pessoal, né, revoltado ali, né? Como se fosse um desenho em volta, né? Tá bom? Então trata da famosa revolta da vacina, que foi uma revolta contra a vacinação, né? Curioso que a gente está vivendo uma época bem estranha, né? Que as pessoas acham que vacina é uma coisa ruim, tá? Tá bom? Então já houve uma época, mas isso lá no início do século XX, né? Em que as pessoas achavam dessa forma. O que não é admissível hoje em dia, no século XXI, pessoas pensando dessa forma, ok? Tá? Então esse livro trata da revolta da vacina, recomendo também muitíssimo. Vamos ao próximo. O próximo livro, tá, gente? É um livro também com um enfoque mais, vou dizer assim, mais esquerdista, né? Que é do Júlio José Chiavenato,
As lutas do povo brasileiro do descobrimento a Canudos. É um resuminho, tá, gente? De todas as histórias que a gente pensa, né? História do Brasil aí, as revoltas que o povo liderou, né? E geralmente não terminavam muito bem, tá bom? Então conta o descobrimento até Canudos, como o próprio título diz, né? Tá? E é muito bom, tá, gente? É muito bom, mas é como eu falei, tem um enfoque mais de esquerda, tá? Tá bom? É uma edição que eu peguei num sebo, né? Peguei num sebo esse livro, comprei, né? Num sebo. E curioso que a edição dele é de 1988, né? Tem bastante tempo. E eu peguei esse livro muito tempo depois, né? Obviamente já na época que eu tava fazendo faculdade, tá bom? É bom, vale a pena. Vamos pro próximo. O próximo livro, ele é também da coleção Guerras e Revoluções Brasileiras, tá, gente? É um livro O Contestado, tá? Que trata de uma revolução, de uma revolta, né? Que ocorreu na época do Dom Pedro II, tá? Mais ou menos contemporâneo da... Dom Pedro II, não, desculpe, gente. Na época do início da nossa república, na virada, na verdade, né? Ali, o Contestado, na verdade, é uma região de fronteira, né? Dos estados do sul, tá, gente? E tem mais ou menos um enfoque parecido, né? Com o que ocorreu lá na Guerra de Canudos, né? Então a República, na verdade, ela não entendeu muito a questão do sertanejo, o problema da terra no Brasil, né? Que até hoje persiste, né? A questão da reforma agrária e tal, tá? Tá bom? Então é de Eduardo José Afonso, Guerras e Revoluções Brasileiras, o nome da coleção, ou Contestado, tá bom? Então recomendo também que vocês leiam. Esses livros, tá, gente? Eles são livros com poucas páginas, né? Então ele acaba sendo bastante didático mesmo, beleza? Embora seja chamado de livro paradidático, beleza? Vamos pro próximo. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é um livro também da mesma coleção da Ática, a coleção polêmica, né? A primeira edição é Bandeirismo, Dominação e Violência. Um dos primeiros livros que eu comecei a ter uma visão mais crítica dos bandeirantes, né? Que são considerados heróis nacionais, mas que eles eram homens de uma época de muita violência. Então eles praticavam violência, escravizavam os índios, tá? Então esses são os primeiros livros que tocam nesse ponto. Do Júlio José Chavenato também, tá? Tá bom, gente? Então ele é uma edição de 1991, tá? Tá bom? Do bandeirismo, tá? Vale muito a pena também, recomendo, mas é como eu falei, ele dá um ponto de vista mais esquerdista, né? Tá? Ele é bastante crítico com relação aos bandeirantes, tá bom? Certo? É isso, vale a pena também. Vamos pro próximo livro? O próximo livro é um livro da editora Atual, né? Editora Atual. E História em Documentos é o nome da coleção, que trata do Império, tá, gente? A consolidação do Estado Imperial Brasileiro. Ilmar Roloff de Matos e Márcia de Almeida Gonçalves, tá? Recomendo também, isso aqui trata da época do Império, tá, gente? Tá bom? Então aqui no caso, ele é baseado em documentos, né? Em depoimentos das pessoas e tal, né? É um livro um pouquinho mais denso, né? Pode-se dizer assim, certo? É um livro que vale a pena também, ele trata da época do Império no Brasil, tá bom? A formação desse Império, que se inicia durante o Dom Pedro I, né? E termina já na época do Dom Pedro II, recomendo também bastante, beleza? Vamos para o próximo. O próximo livro que eu tenho aqui é um livro da época da Revolução Farroupilha, tá, gente? Revolução dos Farrapos, né? Conhecida também. Aí na capa aqui tem um dos líderes da revolução, tá? É uma revolução que ocorreu na época do Império, tá bom, gente? Que quase separou o sul do Brasil permanentemente do restante do país, tá? Então, Revolução dos Farrapos, de Moacir Flores, Guerras e Revoluções Brasileiras também, da mesma coleção, tá? Recomendo também para quem quer saber a história desse período, beleza? Vamos ao próximo. O próximo livro é um livro um pouquinho mais denso também, né? Esse livro aqui é um livro que trata de economia, tá? Então, necessariamente, não é um livro indicado para os alunos do ensino fundamental, e sim para os alunos do ensino médio ou para professores mesmo, tá bom? Eu peguei esse livro aqui já formado, né? Para ter uma ideia da economia colonial brasileira, né? É de João Fragoso, Manolo Florentino, Sheila de Castro Faria, tá, gente? É um livro muito bom que trata da questão da economia colonial brasileira entre os séculos XVI e XIX, tá bom? Vale muito a pena, tem estatística e tal, né?
Vale a pena, tá? Discutindo a História do Brasil, o nome da coleção. Beleza? E vamos para o próximo livro aqui, pelos que eu vi aqui, é o livro que eu li, né, na época do... Esse é um livro bastante histórico para mim, né, porque esse livro aqui eu li na época que eu estava no ensino médio, né, foi pedido para mim, do Francisco Alambert, Semana de 22, Aventura Modernista no Brasil, tá? Então esse livro aqui é um livro que trata de história e literatura, tá bom, gente? Sempre lembrando que a história e a literatura andam juntos, tá? Embora, claro, a literatura trate mais da questão estética, né, da arte em si, né, da escrita, do poema, né, da prosa e tal, né? Mas tem a parte histórica também, tá? Muitos romances são romances históricos. Então esse livro aqui ele trata da semana de 22, as consequências da semana, quando a semana começou, quem foram as lideranças, aí tem fotografias e tal, daquele momento histórico, que curiosamente está fazendo agora 100 anos, né? Tá bom? Beleza? É um livro de Francisco Alambert, tá? Vale muito a pena para quem se interessar por esse conteúdo, por esse tema aí, beleza? E vamos para o próximo livro. O próximo livro é um livro que trata do movimento operário, né? É uma coleção séria em princípios, tem vários livros, né? É da editora Ática. É um livrinho, né? Pequenininho, mas como tem a letra muito pequena, né? A leitura acaba sendo um pouco densa, tá, gente? Não é um livro, vamos dizer assim, fácil, né, de se entender. É como falei, é um tipo de livro indicado para alunos do ensino médio que se interessam pelos assuntos, ou de repente o professor passa algum trabalho parecido, né? E para professores, tá? Tá bom? Vale muito a pena também, que fala do movimento operário, né? Da história do movimento operário no Brasil, tá? Para quem se interessa pelo tema, ok? É de Antônio Paulo Rezende, tá bom? Recomendo também para vocês também, como parte do meu acervo, né? Caso vocês encontrem algum sebo, alguma livraria, compre que vale a pena, tá bom? O próximo agora é o livro tratando da Inconfidência Mineira, né? Na capa tem o grande Tiradentes, né? O nosso maior herói nacional. Tá? É da coleção Guerras e Revoluções Brasileiras e é da Carla Anastasia, tá? Vale a pena também. Eu sou um fã, né, da Inconfidência Mineira, da história da figura do Tiradentes, né? E, enfim, vale a pena também, se você quiser se aprofundar no assunto, dar indicações de, obviamente, de outras bibliografias, tá? Nesse livro aqui, que é um livro cheio de imagens, né, e figuras, tá bom? E por isso ele é muito mais didático. Um dos meus livros, dos meus textos, né, sobre a Inconfidência Mineira, eu me baseei bastante nesse livro aqui também, tá bom? Então eu recomendo muitíssimo para você que está do outro lado, né? Tá bom? E para finalizar o vídeo, tá, gente? Eu tenho um livro aqui que fala da Revolução dos Alfaiates, né? Ou conhecido também como Conjuração Baiana, né? Que trata da Bahia, 1798. Que foi uma revolução mais popular que a Inconfidência Mineira, né? E ela tem uma vertente mais, assim, mais revolucionária, tá? Ela se baseia muito mais na Revolução Francesa do que na Revolução Americana, né? O caso da Inconfidência Mineira é uma revolução mais elitista, né? Enquanto que a nossa Conjuração Baiana, ela tem uma cara mais de uma revolução mais popular, tá bom? Mas ambas terminaram muito mal, tá bom? Então, ela é de Luiz Henrique Dias Tavares, certo? Guerras e Revoluções Brasileiras. E esse livro aqui eu também comprei em algum sebo há alguns anos já, tá? Tá bom? Então vale a pena também para quem se interessar por esse assunto. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu procurei não me estender muito, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Aproveitem as indicações de livro. Procurem esses livros, tá? Em sebo, em livraria. Às vezes tem na Amazon mesmo, né? Tá? Um livro usado também. Eles vendem livros usados também. Em sebos virtuais, tá? E quem se interessa por história, tá bom? Então se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe o vídeo, tá? Sempre bom lembrar, tá, gente? Mais uma vez, eu peço mais uma vez que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo, deem uma força pro professor Paulo Silva, tá bom? E até uma próxima, se Deus quiser.